Olá, o Ciência é Tudo já está no ar para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e hoje te convido a viajar pela história da ciência no Brasil, porque é preciso também olhar para trás para ir além e avançar no desenvolvimento científico. E se você já estiver pronto aí, vamos juntos? Nada como os momentos de crise para a humanidade perceber a importância de investir em pesquisa e desenvolvimento. Os estudos das ciências foram fundamentais para a evolução do ser humano e ganharam destaque aqui no Brasil a partir do século XIX. Desde 1500, é possível dizer que ocorreram atividades científicas no Brasil. Viagens dos portugueses para registros sobre a flora e a fauna locais, principalmente da Amazônia, estudos sobre a cultura e as línguas indígenas, realização de observações astronômicas por jesuítas, entre outras. Mas a história da ciência no Brasil começou de maneira eficaz somente nas primeiras décadas do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. Ao chegar aqui no Brasil, o rei Dom João VI fundou a Academia Naval Real e a Academia Militar Real, também a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro e o Museu Real. Durante o Império Brasileiro, cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Escola de Minas de Ouro Preto e o Instituto Politécnico Brasileiro. Na época da República, temos a criação da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e a Escola de Engenharia, no Rio Grande do Sul, entre outras obras. Mas, sem dúvidas, a grande ênfase no país foi na criação de institutos e escolas ligadas à área da saúde pública, com destaque para o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, transformado depois em Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a um dos maiores médicos do país, respeitado internacionalmente. Já no século XX, mais uma vez com investimentos públicos do governo brasileiro, vimos nascer os institutos de financiamento de pesquisas, como o CNPq e a CAPES, o Programa Espacial Brasileiro, e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, uma reivindicação concretizada após anos de pressão política de vários pesquisadores. E agora, no século XXI, continuamos com o desafio de tornar a ciência brasileira ainda mais cotidiana aos brasileiros, com o foco de melhorar a vida de todo o país. A homenagem feita ao cientista César Lattes com a criação da plataforma virtual de currículos, batizada com seu nome, não foi em vão. Cesare Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como César Lattes, e Jaime Chomino são dois nomes muito importantes para o desenvolvimento da ciência no Brasil e no mundo. César, por exemplo, foi considerado um herói nacional por suas descobertas. É referenciado na Enciclopédia Biográfica de Ciência e Tecnologia de Isaac Asimov, e a plataforma virtual Lattes, principal base de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições no Brasil, é batizada em sua homenagem. Lattes tem um trabalho importante na USP e depois ele seguiu para a Inglaterra e para Berkeley, nos Estados Unidos, quando foi confirmada a descoberta do Meson Pi, uma partícula nuclear importantíssima que funda toda uma área nova da física, isso em 1947, 49. A descoberta levou o Prêmio Nobel de Física de 1950, mas apesar da participação fundamental de Lattes na identificação da partícula subatômica Meson Pi, o prêmio foi concedido apenas ao líder da pesquisa, o inglês Cecil Powell.
Nos Estados Unidos, Lattes, junto com Leite Lopes, com Tchomino, aqui no Brasil, com Costa Ribeiro e outros físicos, pensaram na necessidade do Brasil ter um centro de pesquisas desvinculado da Universidade Federal, para ter maior autonomia. Tchomino foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fundado em janeiro de 1949. Ele não estava no Rio de Janeiro quando o CBPF foi fundado, ele estava nos Estados Unidos, mas ele participou das discussões junto com Lattes, com Leite e outros que acabaram criando o CBPF. Foi a partir do centro, da discussão entre pesquisadores e empresários e todos os intelectuais, que o centro veio a propor, logo a seguir, o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, e outras instituições. 2020 é o centenário de nascimento do físico Jaime Tchomino, que morreu em 2011. Menos reconhecido que Lattes, Tchomino também realizou trabalhos referenciais na área de física de partículas, como suas descobertas relacionadas à interação fraca com o físico norte-americano John Wheeler. E foi um estudo de umas constantes de acoplamento existentes em certos processos de decaimento muito específicos que Wheeler e John chegaram a concluir que haveria uma mesma interação regendo esses fenômenos. Naquele momento, Tchomino e outros cunharam a expressão interação universal de Fermi para se referir a essa força que organizaria esses processos de decaimento. Posteriormente, essa denominação interação universal de Fermi foi substituída por uma outra interação fraca, né? E fundamentalmente a interação fraca é uma das 4 forças mais importantes existentes na natureza, que além da interação fraca nós temos a interação nuclear forte, a interação eletromagnética e a interação gravitacional. O que eu me lembro de Tchomino era uma pessoa mais tímida, mais reservada. Nunca tive a sorte de ser aluno de Tchomino, embora tenha estudado em cima das apostilas que ele escreveu com o Sará, de eletromagnetismo, por exemplo. Ele era uma pessoa mais fechada, talvez, mais metida no mundo dele, mas era uma pessoa de referência, como ainda é uma pessoa de referência importante na física do Brasil e na física mundial. Tchomino era dotado de uma personalidade científica muito incomum. Ele era um físico, e sem exageros, brilhante. Dotado de uma enorme capacidade de inventividade, uma criatividade muito grande, uma capacidade de criar estruturas matemáticas adequadas para a descrição dos fenômenos físicos. Era um homem que tinha uma enorme tenacidade, uma enorme capacidade de trabalho, que amava a ciência profundamente. César Lattes era amigo dos pais e tios de Henrique Lins de Barros e partilhavam a ideia de impulsionar a ciência no Brasil. Porém, Henrique, que desistiu de estudar música, lembra que Lattes não o incentivou a seguir a carreira de físico. Eu falei com o Lattes que eu ia fazer física. E ele me desaconselhou. Disse, não faça isso, porque tudo que a gente faz não vale nada. O meu trabalho não tem o valor de uma sinfonia de Mozart. Eu lembro que eu brinquei, mas Lattes, eu não pretendo chegar perto do seu trabalho. E chegar perto de uma sinfonia de Mozart é também muito complicado. Depois o contato no CBPF, eu tinha um contato assim meio passageiro com ele, nunca fui aluno dele. E só foi reencontrá-lo assim de perto e falando com mais sinceridade e intimidade em Campinas, logo antes dele falecer. Eu, quando estive em Campinas, a mulher dele, Marta, tinha morrido, meu filho mais velho também tinha morrido. Então foi uma conversa muito curiosa, muito emocionante, porque nós falamos sobre a vida e a morte. O que você conhece da ciência brasileira? E o que se pode esperar de avanços para os próximos anos? Qual é a importância da ciência para poder responder questões como, por exemplo, doenças, visto a própria Covid-19 que a gente está enfrentando e várias outras questões, né? Produção de alimentos, sustentabilidade, qualidade de vida. A ciência explica tudo isso?
Bem, a ciência é o caminho mais rápido que nós podemos ter, é mais rigoroso, mais seguro, mais eficaz para o combate à pandemia e qualquer um dos problemas contemporâneos que nós vivemos. Dificilmente pensaríamos em resolver alguma questão contemporânea, algum dilema do nosso tempo, sem pensar em informação. Isso, na verdade, vem nos últimos 60 anos, né? Desde as revoluções tecnológicas, ora chamada de terceira grande revolução industrial, ou quarta grande revolução, por conta das tecnologias informacionais dos anos 30, 40 e 50, né? Nós temos uma mudança completa no modelo como nós nos organizamos na sociedade, baseado centralmente no papel da informação, dos dados, dos saberes, da circulação de conhecimento em canais, ora fechados, ora abertos, de fluxo de informações, né? A prática científica, nesse sentido, ela não pode dispensar, em momento algum, compreensão dos demais saberes. Ou seja, a ciência não está isolada, ela não está fora da sociedade, muito pelo contrário, ela é uma das formas de conhecimento, mas é justamente nesse passo que a sociedade deve ter a ciência como a direção mais segura e ética para a tomada de decisões dentro da crise atual, né? Ela está fazendo parte da sociedade, ele entende o que está no nosso entorno e vive diretamente a partir de uma experiência metodológica, teórica, rigorosa para resolver os seus problemas, né? Se a gente for fazer um resgate, né, do nosso passado, o que o senhor destacaria como momentos importantes da ciência na história do Brasil? As conquistas são muitas, da saúde à educação, das ciências humanas e sociais, as ciências exatas, as ciências da terra, né? A ciência brasileira é reconhecida mundialmente e tem um papel na América Latina fundamental. Nós podemos, por exemplo, mencionar Nise da Silveira, Oswaldo Cruz e a medicina tropical, Milton Santos e a geoeconomia crítica, César Lattes e o Meson Pi, Paulo Freire, educação popular, e chegando até trabalhos contemporâneos, como o caso de pesquisadoras como Celina Turci, um dos nomes mais respeitados na pesquisa internacional hoje, por conta do trabalho como infectologista no combate ao Zika vírus. É interessante, né, a gente falar de ciência, porque às vezes as pessoas acham que é um assunto muito complexo, que está muito distante, mas na verdade a ciência, ela está completamente inserida na nossa realidade. Bem, a ciência não pode ser vista como algo de fora da sociedade, como a gente destacava, né? Ela é parte integrante de seus dilemas e só pode se construir dentro da realidade local. Assim, a ciência é uma forma de participação na polis, na cidade, na urbe. A ciência faz parte da política, que significa nada mais do que lutar para a transformação e para a melhoria das condições de vida das nossas populações, né? Assim, a partir do nosso ponto de vista, ou seja, o ponto de vista do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, que tem como grande domínio científico a ciência da informação, nós temos N práticas de acesso ao conhecimento, como o caso da divulgação científica, a tradução dos conhecimentos produzidos entre cientistas para a sociedade, né? A noção de ciência aberta, de multiplicação dos potenciais de acesso ao conhecimento, a noção de acesso à informação num contexto global e crítico, né? A competência em informação, um conjunto de técnicas, princípios e normas, até chegar no plano ético do uso da informação, que permite a apropriação das novas tecnologias de modo coerente e extremamente focado na transformação social. O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o nosso IBICT, ele tem realizado uma série de pesquisas de desenvolvimento do combate à Covid no contexto do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A maior parte desses trabalhos eles podem ser encontrados no site universocientifico.ibict.br, que está contido, por sua vez, no portal do MCTIC, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, o covid19.nctic.gov.br. Um dos exemplos dos inúmeros trabalhos ligados à informação científica e tecnológica para cientistas e para a sociedade em geral, né, para os especialistas e para a sociedade, está no Observatório de Evidência Científica sobre a Covid, que é uma ferramenta direta para lidar com essa nova doença, como as demais práticas que esse portal oferece para a gente, né? Nós encontramos aqui uma informação confiável, validada cientificamente,
com foco na revisão sistemática de literatura, no mapeamento da produção do conhecimento sobre a Covid no contexto brasileiro e no contexto mundial. Além disso, nós encontramos nesse portal desenvolvido pelos pesquisadores do IBICT fomento, investimento da pesquisa nacional e mundial em estudos sobre a Covid, patrocinado, veiculado por grandes agências de incentivo à pesquisa, de apoio à produção científica. Encontramos perfil dos maiores portais de universidades e centros de pesquisa existentes no mundo, também a lista de especialistas que realmente estão dedicados, oriundos desses institutos de pesquisa e de universidades, dedicados especificamente nesse contexto à Covid, além de inúmeras outras práticas que podem ser visualizadas nesse portal. Certo, e para a gente fechar, ainda falando sobre a atuação do IBICT, o IBICT ele é muito focado em tecnologia da informação. Para a gente fechar, que outras ações são realizadas pelo Instituto? Criado lá em 1954, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ele se especializou na política nacional, com liderança na América Latina, de transferência de tecnologia da informação para a promoção do conhecimento no país. Está ligado diretamente, essa fundação está relacionada com o apoio da Unesco e o foco no crescimento dos países não ligados ao eixo dos então chamados países ricos. Na prática, o que significa essa política de tecnologia da informação? O Instituto ele avalia, produz, sistematiza, customiza e disponibiliza um conjunto de ferramentas tecnológicas para o acesso ao conhecimento. Assim, durante todo esse período, já são 6 décadas de trabalho, sistemas informacionais são disponibilizados para a circulação da ciência e tecnologia no Brasil. A gente tem experiências renomadas nacional e internacionalmente, como o caso da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, a maior biblioteca do mundo nesse formato. Então, o Brasil está na linha de frente na disponibilização do conhecimento produzido, conhecimento de ponta por universidades e institutos de pesquisa, e também o Canal Ciência, uma ferramenta direta de tradução e de comunicação para a sociedade daquilo que os cientistas produzem, por exemplo, nas suas teses e dissertações. Tá certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Ciência é Tudo. Meu muito obrigado em nome do IBICT e de todos os colegas pesquisadores e cientistas hoje nessa luta comum de todos nós. Um grande abraço. Agora a gente faz um intervalo, só uma pausa rápida e já já estamos de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. A bióloga Berta Lutz e a médica psiquiatra Nise da Silveira marcaram a história da ciência brasileira. E para que cada vez mais mulheres optem pela carreira científica, alguns projetos incentivam a participação feminina, inclusive em áreas de predomínio masculino, como engenharia e informática. Apesar de muitas vezes esquecidas na história da ciência, as mulheres têm um papel fundamental no avanço do conhecimento científico nacional. Mesmo com todas as dificuldades e preconceitos, muitas cientistas brasileiras alcançaram grandes feitos em suas áreas. São histórias que merecem ser contadas para que cada vez mais mulheres se inspirem e contribuam para os avanços da ciência. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, conta com projetos que buscam estimular a inserção da mulher na ciência. Na história da ciência, apesar dos obstáculos sociais e culturais que as mulheres enfrentaram e continuam enfrentando para inserção no mercado de trabalho, várias pesquisas importantes foram desenvolvidas por pesquisadoras pioneiras em suas áreas. Aqui no CNPq nós temos o programa Pioneiras na Ciência, que tem como objetivo dar visibilidade e servir de modelo para outras mulheres. A bióloga feminista Berta Lutz teve um papel de destaque na pesquisa de anfíbios brasileiros. Além de atuar como professora e pesquisadora do Museu Nacional, Berta foi uma importante ativista na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Já a psiquiatra Nise da Silveira foi pioneira no tratamento da doença mental por meio da arte-terapia.
Em 1952, ela fundou um museu de imagens do inconsciente com a produção artística dos pacientes. A botânica Graciela Maciel Barroso foi a maior pesquisadora de plantas do Brasil, e seu trabalho é referência internacional. Ela trabalhou no Jardim Botânico no Rio de Janeiro e foi professora de quase todos os botânicos brasileiros. Outra cientista pioneira no Brasil foi Elisa Frota Pessoa. Ela foi uma das primeiras brasileiras a se formar em física e foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Elisa introduziu a técnica das emulsões nucleares no país e aplicou em vários campos como física nuclear e biologia. As contribuições da mulher na ciência nacional são muitas e precisam ter mais visibilidade. Além disso, em muitas áreas, como as ciências exatas, as mulheres ainda são minoria. Para incentivar que cada vez mais mulheres ocupem esse espaço, o Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense criou o projeto Include Meninas. A gente acredita que o mercado de trabalho e a ciência também, né, se beneficiam muito da presença da mulher, né? A diversidade do pensar, a diversidade de gênero, tanto no mercado, na indústria, quanto na ciência, são fundamentais para que a gente possa potencializar mudanças, né? E mudanças que atendam à diversidade de pensamentos. No Brasil, somos 49% de mulheres pesquisadoras, enquanto em todo o mundo somos apenas 28%. Apesar de termos essa quase paridade com os colegas no Brasil, a promoção da igualdade de participação das mulheres é muito importante e requer uma mudança de atitudes, né? As meninas, principalmente, as jovens meninas ainda em descoberta, elas precisam acreditar nelas mesmas como cientistas, exploradoras, inovadoras, engenheiras, inventoras, né? E a nossa sociedade tem que apoiar o ingresso dessas meninas nas ciências como um todo, mais especificamente aqui eu estou falando da ciência da computação. E a história da astronomia no Brasil, hein? Os povos indígenas já usavam os astros para tomar decisões sobre colheita e pesca. E a paixão de Dom Pedro II por essa ciência fez dele um incentivador dos estudos astronômicos por aqui. É o que a gente confere agora no quadro Ciência e Universo. A astronomia é considerada uma das ciências mais antigas da humanidade. O Sol, a Lua, as estrelas, além de despertarem a curiosidade e até a espiritualidade do homem lá nos tempos antigos, passaram a ser referência científica ao longo dos tempos. Aprender sobre os astros, uma questão de sobrevivência. De origem grega, a palavra astronomia quer dizer astron, astros, nomos, lei, lei dos astros. Dos estudos lá na Grécia até a atualidade, nomes marcantes fizeram saber sobre o espaço evoluir. De Pitágoras, que apresentou o formato esférico da Terra cerca de 500 anos antes de Cristo, a Ptolomeu, que estudou o movimento dos planetas cerca de 100 anos depois de Cristo. Ainda a passar por Copérnico, criador da teoria do heliocentrismo, a Galileu Galilei, considerado o pai da astronomia moderna. Na lista ainda, Joseph Kepler, Isaac Newton, nomes que marcaram a trajetória desta ciência. E a história dos povos antigos é marcada também pelo fascínio pelo céu. No Brasil não poderia ser diferente. Os povos indígenas que estavam por aqui aprenderam a ler o que estava escrito nas estrelas, a ter como referência o céu. Foi pela observação do Sol, da Lua, das constelações que os indígenas que aqui já viviam aprenderam a construir calendários, a escolher o tempo de plantar e de colher, se localizar no tempo e no espaço. E na nossa galáxia, a Via Láctea, os indígenas entenderam que o ano se dividia em estações. Segundo Germano Afonso, doutor em astronomia e especialista no estudo indígena, cada etnia batiza as constelações levando em conta o meio ambiente. O conhecimento da astronomia indígena do Brasil é muito importante, porque eles relacionam o céu com a Terra.
Então eles dizem, por exemplo, que tudo que existe na Terra é porque existe no céu. Então eles observam os fenômenos astronômicos, quer dizer, o nascer, pôr do sol, o movimento da Lua e de suas constelações, para regularem o seu cotidiano, tanto para códigos morais, como para a sustentabilidade e a própria religião. Então, por isso que eles já nascem com esse respeito pela natureza e esse conhecimento que eles têm, que é muito interessante de repassar para as crianças, principalmente, né? E outra coisa importante, que quando a gente trata desse tema, com as crianças indígenas ou até com as não indígenas, há um profundo interesse que ajuda, então, na educação dessas crianças, dando mais uma motivação para elas estudarem, né? A constelação da Ema, da Anta, coisas relacionadas com o nosso próprio ambiente no lugar da astronomia ocidental. Então, primeiro, ensinar a conhecer o nosso céu, que é igual ao céu dos outros, né? Mas visto de uma maneira diferente. Isso ajuda também na interculturalidade. E este foi só o começo. Outra referência para a história da astronomia no Brasil veio mais adiante com o imperador Dom Pedro II. Apaixonado pelo tema, ele foi um grande incentivador da ciência e dos estudos por aqui, e é considerado o patrono da astronomia no Brasil. Tanto é que 2 de dezembro, dia do nascimento de Dom Pedro II, é também o Dia Nacional da Astronomia. E o episódio de hoje fica por aqui, mas você já sabe que na semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!